Evergold da Evercoat é uma massa de acabamento ultra suave e leve, projetada para revestimentos de superfície final em grandes reparações e para enchimento de danos leves menores que 3 mm de profundidade. Para dano leve, a Evergold oferece uma reparação inteligente e pode ser aplicada diretamente sobre o revestimento de verniz de fábricas, sem ter que remover a pintura. Sua fórmula de lixamento fácil e livre de obstruções permite lixar com abrasivos de grãos mais finos para obter um primer como acabamento. Isso melhora a qualidade do trabalho de pintura, poupando tempo e materiais. Evergold é ideal para aplicações sobre massa poliéster, revestimento de verniz de fábrica, primer de fábrica e coats, alumínio, aço galvanizado e compostos. O processo a seguir explicará como utilizar o Evergold Finishing Putty da Evercoat. Inicie com sabão e água para remover contaminantes transmitidos pela água, como sujeira, lama e seiva de árvore. Agora utilize um limpador de solvente líquido para remover a cera, a graxa e o silicone. A presença destes contaminantes pode resultar em falha de aderência. Após o painel ter sido limpo, repare a área se necessário. Para áreas maiores de reparação, remova apenas o revestimento de verniz e o revestimento de base da área de reparação com a lixa de número 80 para manter a proteção de primer e anticorrosiva de fábrica tão intacta quanto possível. A recomendação é utilizar uma lixadeira orbital com uma lixa de número 80 para remover o revestimento de verniz e o revestimento de base. Lixar a área com uma lixa de número 80 minimizará a remoção da proteção anticorrosiva de fábrica. Depois que a tinta tiver sido removida da área de reparação, finalize lixando o perímetro da borda da pintura com uma lixa de número 180 em uma lixadeira orbital. Em seguida, remova toda a poeira restante com ar comprimido limpo. Para reparações ou áreas menores com danos leves, o Evergold da Evercoat pode ser utilizado para um processo de reparação inteligente para acelerar o processo de reparação e aumentar a produtividade. Inicie preparando a área com uma lixa de número 180 em uma lixadeira orbital. Se o revestimento de verniz tiver sido comprometido, lixe até que o defeito seja removido. Se o revestimento de verniz tiver sido removido, continue o lixamento para remover a camada de base. Portanto, finalize lixando o perímetro da reparação e para dentro da tinta de fábrica, conforme mostrado, finalize com uma lixa de número 180 em uma lixadeira orbital. Isso minimizará a chance de furos e deixará um risco de lixa de número 180 acima e abaixo do Evergold após o reparo ter sido lixado. Remova toda a poeira restante com ar comprimido limpo. Antes de utilizar o Evergold, amasse a embalagem para garantir uma consistência uniforme. Certifique-se também de amassar o tubo de creme endurecedor catalisador. Utilize uma superfície não porosa para fazer a mistura. A utilização de papelão não é recomendada. O Evergold Finishing Putty é misturado em uma proporção de 50:1 ou de 2% em peso, utilizando um creme endurecedor catalisador. Para medir visualmente uma proporção da mistura de 50:1, distribua uma parte do preenchedor de 10 cm na placa de mistura. Aplique uma gota de 10 cm do creme endurecedor catalisador de ponta a ponta em todo o centro. Partes maiores requerem mais creme endurecedor catalisador. Uma parte de 20 cm requer uma gota total de 20 cm do endurecedor de ponta a ponta, além de uma gota adicional de 10 cm. Para as necessidades menores, distribua uma parte de 5 cm e aplique uma gota de 2,5 cm de creme endurecedor catalisador. Ao misturar, utilize pressão firme para baixo, pressionando a embalagem de ar em potencial, assim garantindo uma mistura uniforme. Para a aplicação inicial do Evergold à reparação, evite a aplicação de muito material de uma só vez. Um erro comum é aplicar muito material em uma única aplicação. Isso pode prender o ar entre o produto e a superfície de reparação, afetando a aderência e causando furos após o lixamento. O método de aplicação recomendado é aplicar uma fina camada à reparação com pressão. Isso molhará a superfície e maximizará a aderência, enquanto minimiza o risco de furos. Em seguida, construa a área para a espessura desejada. Construa suavemente sobre a área de reparação e, em seguida, afunilhe as bordas do material apenas ao longo da borda de pintura. Isso tornará o lixamento do reparo mais rápido.
A espessura final recomendada não deve exceder 3 mm após o lixamento. Espere 15 a 20 minutos para o lixamento. Para reparações menores, comece o lixamento inicial com a lixa de número 180 à mão. Evite o lixamento excessivo na pintura. Isso reduzirá o potencial de riscos grosseiros do lixamento e garantirá um acabamento consistente. Depois de atingir a forma desejada, finalize lixando a área com a lixa de número 180 com uma lixadeira orbital. Depois que o lixamento for concluído, remova a poeira com ar comprimido limpo e inspecione a reparação. Se quaisquer furos forem vistos, reaplique uma fina camada justa de Evergold à área afetada. Espere 15 a 20 minutos e então lixe levemente as áreas com a lixa de número 180 à mão ou com uma lixadeira orbital. Se a área tiver sido lixada à mão, utilize uma lixadeira orbital para remover quaisquer riscos grosseiros na reparação. Finalize lixando a área com a lixa de número 220 a 320 com uma lixadeira orbital para preparar a área à aplicação do primer. Depois de lixar a área, utilize ar comprimido limpo para remover qualquer poeira restante e reinspecione para garantir que a área esteja pronta para o primer. Aplique o Primer Surfacer de acordo com as recomendações do fabricante de tinta. Para obter informações adicionais sobre outros produtos da Evercoat, entre em contato com o distribuidor da Evercoat local ou acesse evercoat.com para obter informações adicionais.